Olá, irmãos. Vamos dar sequência ao estudo da palavra na carta aos Hebreus. Hoje nós vamos meditar a respeito do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Vamos ler o texto? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos aqui o relato do capítulo 4 do livro de Hebreus. Mas, nessa parte introdutória, a gente tem que considerar a preocupação do autor dessa mensagem aos Hebreus, porque o autor já vem relatando nas partes mais iniciais desta carta a sua preocupação com o comportamento dos judeus cristãos daquela época, que estavam vivendo sob forte ameaça, sob forte perseguição, com grande temor e muitos já desanimando, sendo assediado pelos judeus para que retornassem ao judaísmo e negassem a Cristo. Era uma situação muito perigosa, estressante, complicada. E o autor desta mensagem aos Hebreus estava preocupado com a igreja formada pelos judeus cristãos que estavam sofrendo essa situação. Para auxiliá-los, ele iniciou a carta fazendo grandes afirmações a respeito de Jesus Cristo, informando que Jesus Cristo ele é superior a tudo que o judaísmo pode nos oferecer, a toda a lei. E ele começou fazendo essas comparações, essa reflexão, informando que Jesus é superior aos anjos, e ele demonstrou por quê. Informando que Jesus é superior a Moisés, que é a base de todo o judaísmo, e ele explicou por quê. Informando que o sacrifício de Jesus ele é superior e perfeito em relação aos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. E ele explicou por quê. Agora ele vai entrar neste capítulo num aspecto da questão da
terra de descanso, da promessa, da terra prometida. Então ele vai fazer uma comparação de Jesus sendo superior a Josué. Por que Josué? Porque Josué foi aquele encarregado de introduzir o povo de Israel na terra prometida, na terra de descanso, que é a terra de Canaã. Terra de descanso? Bem, a terra prometida para nós é a terra de descanso, que é a Nova Jerusalém nos céus. Ali Israel estava sendo conduzido por Josué para entrar na terra prometida de descanso, se nós entendermos a situação histórica de Israel. Israel, um pequenino povo que isso nasceu a partir do chamado de Abraão, os seus filhos vieram se multiplicando, formaram as 12 tribos, cresceram, foram para o Egito, se multiplicaram no Egito, foram escravizados no Egito e, por fim, Moisés foi chamado por Deus para retirar esse povo da escravidão do Egito e levá-lo a uma terra de descanso. Os judeus, a partir de Abraão, eles são nômades, eles eram nômades, então eles não tinham uma terra de pouso, mas quando Deus chamou Abraão, ele falou que daria toda aquela terra em possessão perpétua para aquele povo. E disse: onde pisar a planta dos teus pés, isto te darei. Seria a terra prometida para eles. Então eles saíram de Canaã na época da fome, foram para o Egito, se estabeleceram lá, foram escravizados lá por mais de 400 anos, saíram do Egito, atravessaram o deserto e Moisés entregou ali na divisa do Jordão o povo nas mãos de Josué, para que Josué introduzisse finalmente o povo de Israel naquela terra prometida por Deus. Porém, a terra era habitada por vários povos que estavam ali morando, residindo, estabelecidos. Então eles tinham aquela promessa da terra, eles iam entrar na terra, era a terra que eles iam descansar das peregrinações nômades dele, iam descansar da escravidão do Egito, iam descansar da peregrinação no deserto dos 40 anos, então iam finalmente se estabelecer num território que eles chamariam de seu. Porém, o território estava ocupado e eles deveriam conquistar esse território. Então era uma introdução numa terra prometida de descanso, mas não estava acabado o trabalho. O povo de Israel ainda tinha coisas a fazer. E o autor de Hebreus, no versículo 2, ele exorta o povo quanto ao risco da incredulidade das promessas. Ele chama muito seriamente a atenção dos judeus cristãos que têm a promessa do céu, da Canaã celestial, da Nova Jerusalém, para não desanimarem, porque o povo de Israel, quando chamado para sair do Egito, para entrar em Canaã, eles no meio do caminho, eles não creram, não tiveram a fé necessária. E eles não entraram. Está lá em Salmo 95, versículos 7, 8 e 11. Eles não entraram na terra prometida. Todos aqueles que saíram do Egito vieram caminhando pelo deserto e ali eles tiveram filhas e filhas e o povo foi se multiplicando. Porém, os que saíram do Egito não entraram em Canaã. Todos eles morreram no deserto. Então, o autor dos Hebreus, ele chama a atenção do povo para que ele não perca a fé, mas ele creia, porque a obra de Deus está concluída. Por isso ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 2, em que Deus concluiu a sua obra da criação e descansou no sétimo dia. Mas nessa afirmação de que Deus descansou quando concluiu, isso aí está implícito não apenas a criação física da terra e do homem, mas
toda a história do homem está concluída, inclusive a história da redenção, inclusive a história da nova terra prometida, que é para onde a igreja de Cristo vai na ressurreição. Então, esta obra que está toda concluída engloba, inclusive, as promessas futuras da terra prometida. Nos versículos 6 a 9 do capítulo 4, o autor da mensagem aos Hebreus exorta o povo para que não endureçam o seu coração, como foi endurecido o coração daqueles que estavam no deserto e não creram nas promessas. É uma situação muito séria essa questão de não crer, porque você desacredita, você desanima, você abandona, você larga de mão de buscar conquistar aquela promessa. Ainda que seja uma promessa que Deus não voltará atrás, é uma promessa. Esta terra não é como a terra que os judeus tinham que conquistar em Canaã através de guerras, eliminando aqueles povos, mas é uma conquista que Jesus já concluiu no céu, ele concluiu na cruz, ele já garantiu a conquista desta terra para nós. Agora só entrará lá os que perseverarem em fé. No versículo 12, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta a todos os judeus cristãos da ocasião a perseverarem. E ele fala: a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes que corta, separa a alma da gente e nos expõe diante de Deus. Essa espada, ela tanto corta para a salvação, como corta para a condenação. Aqueles que não creem não herdarão o reino de Deus. Aqueles que não creem não entrarão no descanso do Senhor. Aqueles que não creem não irão para a terra prometida. O autor da mensagem aos Hebreus, ele faz algumas recomendações ao povo. E nós vamos ver algumas recomendações que ele faz e que são muito relevantes para o povo. Primeira recomendação: o descanso prometido é a maior bênção que Deus tem reservado para nós. Porque o descanso é o final da nossa história. Toda a nossa história, ela vai desaguar, ela vai se encerrar na nossa ida para o céu, para os que vão para o céu. Então, esse é o fato mais relevante e mais importante de todos. Por isso, ele é tão significativo, porque Deus ele preparou esse descanso e anunciou lá em Gênesis 2:2, desde a eternidade, ele já preparou esse descanso. E é entrar no descanso nosso objetivo. Em contrapartida, aqueles que não entrarem no descanso entrarão no sofrimento eterno. A segunda recomendação do autor da mensagem aos Hebreus é que esse descanso ele é uma dádiva de Deus. Ele não é uma conquista nossa. Apesar de Josué, na figura da introdução do povo a Canaã, tenha levado o povo à conquista da terra prometida, a nossa terra prometida, que é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, o céu, a presença de Deus, já foi conquistada por Jesus. Portanto, o nosso descanso ele é uma dádiva de Deus conquistada e concedida à Igreja de Cristo por Deus. Não temos que fazer nada para obter esse descanso. E esse descanso foi conquistado por Jesus, no caso, quando ele ressuscitou e introduziu-se no céu. E isso ocorreu no domingo. Então, esse é o motivo porque a igreja cristã observa a guarda do domingo e não a guarda do sábado, como é recomendado na lei, no Velho Testamento, e como é ainda hoje observado por algumas igrejas, como é o caso dos adventistas. A terceira recomendação
é que a fé em Jesus e na sua obra e na sua promessa é a condição para que a gente entre no descanso. Por isso, no verso 2 do capítulo 4, ele exorta sobre o problema da credulidade, o problema da fé. E a fé não depende de quem prega. Se a gente considerar o povo de Israel, quem pregou para eles a mensagem da terra prometida, da terra de descanso, foi Moisés, que é considerado o grande patriarca da fé judaica. No entanto, o povo não creu em Moisés. Moisés tinha fé, mas o povo não creu. Pode ocorrer o contrário, uma pessoa que não tem fé pregar e as pessoas crerem. O que é eficaz não é o pregador, mas a fé operante naquela pessoa que ouve. Portanto, para entrar no descanso, é preciso fé. Não vão entrar nesse descanso os incrédulos, os desobedientes, os que desanimam, os que endurecem o coração e desistem da jornada. Esses não entrarão no gozo do descanso eterno. Outra questão do descanso prometido, da terra de descanso nossa, é que ela já começa aqui na terra, nesta terra em que nós estamos. Nós vivemos pela fé. E o nosso Senhor Jesus nos disse que Ele nos daria paz, não a paz que esse mundo dá, Ele daria a sua paz. E é descansando nessa paz que nós temos assertivamente, nós temos asseguradamente o nosso ingresso no céu. Nós confiamos na promessa do Senhor e por isso já temos paz em nosso coração. E como é que eu sei que eu estou dentro, que eu vou entrar nessa terra prometida? Se você observa a palavra de Deus. Se você observa a palavra de Deus, se você guarda a palavra de Deus, Oscar, mas é impossível, porque eventualmente eu peco, então eu não observo a palavra de Deus continuamente. Ninguém observa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas para isso, João também falou: temos advogado junto ao Pai. Então arrependa-se se você porventura no meio do caminho cair e pecar, arrependa-se, abandone o pecado, busque a misericórdia e o perdão de Deus e siga o caminho. O importante é buscarmos essa vida, crermos, estarmos firmes na fé, porque essa terra prometida já foi conquistada para nós. Vamos considerar agora, a partir do versículo 14, a exposição do autor da mensagem aos Hebreus, que diz respeito à superioridade de Jesus em relação a Arão. Arão, o sumo sacerdote. Essa preocupação se dava naturalmente porque o povo de Israel naquela época, particularmente os judeus cristãos, viviam sob intensa perseguição e eles estavam sofrendo muito e alguns deles desanimando, alguns cogitando de voltar atrás, voltar ao judaísmo. Isso era algo extremamente preocupante para o autor da carta aos Hebreus, e ele então exorta esse povo a perseverar. E ali ele faz uma menção de Jesus Cristo muito interessante, porque ele inicia o versículo 14 ali, ele fala sobre Jesus. E ele faz questão de citar essa situação, o nome de Jesus, de uma forma que parecesse ou pareça que Jesus é uma pessoa comum. Naquela época, o nome Jesus é como hoje, João, José, Pedro, Paulo, é um nome comum. Jesus era um nome comum. Isso dava a eles a percepção da humanidade de Cristo, da semelhança de Cristo em relação ao povo, ao homem, a eles que estavam ali naquela condição. Mas imediatamente após essa citação do nome de Jesus, ele fala sobre o Filho de Deus. Então, quando ele primeiro exorta, chama atenção para que Jesus é um igual a nós, um homem,
ele continua falando que esse mesmo Jesus, um igual a nós, é filho de Deus. Portanto, ele tem a natureza de Deus, ele tem a própria natureza divina do Pai. Então, ele é um com Deus entre nós e ele pode, então, interceder por nós nessa condição que ele tem como filho de Deus, e ele exalta a sua condição como sumo sacerdote. O sacerdote, ele fazia o ofício do sacrifício pelo perdão dos pecados dos homens. Se a gente recorda, eles anualmente, particularmente o sumo sacerdote, ele sacrificava um cordeiro, pegava do seu sangue, entrava no Santo dos Santos e sobre a Arca da Aliança, no propiciatório, ele derramava aquele sangue, que era então uma cobertura do propiciatório. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e derramava o sangue sobre o propiciatório, ele cobria a tampa do propiciatório, que por sua vez cobria as tábuas da lei. Então, ele cobria a lei com o sangue do sacrifício, para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. E isso ocorria uma vez por ano e era realizado exclusivamente pelo sumo sacerdote, para perdão de pecados. E Jesus, então, ele tem essa possibilidade e ele fez esse sacrifício. Assim como o sumo sacerdote, ele tinha que penetrar no Santo dos Santos, Jesus penetrou nos céus. O sumo sacerdote, ele entrava num véu de tecidos que separava o espaço do Santo dos Santos do lugar santo dentro do templo. Jesus rasgou o véu do céu. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos no símbolo, no sentido de que ele ia na presença de Deus, que era simbolizado pela Arca da Aliança. Jesus penetrou os céus e assentou à destra de Deus. Então, assim como o sumo sacerdote figuradamente ia na presença de Deus, Jesus estava na presença do Pai nos céus. E, além disso, o sumo sacerdote ele tinha as suas dificuldades, as suas limitações, os seus pecados, e a propiciação pelos pecados que ele fazia pelo povo também o era por si mesmo. Já Jesus, sendo Jesus, homem igual a nós, viveu e padeceu das mesmas agruras, das mesmas tentações, das mesmas provações, das mesmas dificuldades que nós homens passamos nessa terra. Então ele tinha compaixão de nós. Ele conhecia a nossa limitação, a nossa dor, o nosso sofrimento, e com acesso livre ao Pai, ele então podia exercer essa intercessão sacerdotal superior que o sumo sacerdote Arão não tinha essa capacidade de fazer, e nem os próximos sumos sacerdotes que sucederam a Arão. Por isso o autor ele exorta no versículo 14: conservemos firmes a nossa fé, a nossa confissão, porque é pela fé, é por essa palavra que já anteriormente o autor havia dito que é a espada que separa corpo e alma, é uma espada que nos desnuda na presença de Deus. Ela nos exige confissão de fé. E o autor, então, ele exortava o povo a perseverar nessa confissão para que a obra vicária de Jesus fosse aplicada e eficaz na nossa vida. Portanto, Jesus ele é superior a Josué, que introduziu o povo na terra de descanso, mas o povo tinha que continuar
a lutar para conquistar a terra. E hoje, ainda que tenhamos a terra de descanso conquistada, nós temos que lutar contra nossas próprias fraquezas, contra a perseguição do mundo, contra esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e contra os homens, para a gente perseverar na santidade de Cristo. E em Arão, nós tínhamos anteriormente na lei o sacerdote que intercedia por nós. Hoje nós temos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Então, irmãos, assim como a carta de Hebreus tinha a preocupação de exortar e animar os judeus cristãos daquela época, ainda hoje ela é viva e muito forte o seu apelo para que a gente persevere na fé. Provavelmente você está passando alguma situação que demanda fé, seja alguma provação na área de saúde, de trabalho, de relacionamentos, ou até crises existenciais que infelizmente têm sido mais comuns hoje em dia. Não se deixe abater. Confie no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confie nas palavras, é uma decisão. Escolha, decida crer e viver pela fé. A terra prometida, a terra de descanso, já foi conquistada. No tempo certo, entraremos lá. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.